Imagine uma construção tão grandiosa que desafiou o próprio tempo, um templo que brilhou como o sol do meio-dia, erguido com 27 toneladas de ouro puro, colunas de bronze maciço e pedras tão imensas que pesavam mais do que 60 elefantes. Este não era um palácio comum, era a morada de Deus na terra, o Templo de Salomão, o símbolo máximo da glória divina e da engenhosidade humana. Mas há um detalhe que por mais de 3.000 anos intrigou reis, estudiosos e engenheiros modernos. Como um templo dessa magnitude foi construído em completo silêncio? Nenhum martelo, nenhum machado, nenhum som de ferro. A Bíblia afirma que nem mesmo um ruído metálico foi ouvido no Monte Moriá, enquanto o templo se erguia diante do céu. Pedras colossais eram cortadas, moldadas e transportadas, sem uma única batida audível. E é justamente nesse silêncio que se esconde o maior mistério da história. Nos próximos minutos, você vai descobrir como uma das maiores obras da humanidade foi construída sem tecnologia moderna, sem máquinas, sem ferramentas de ferro, e por que esse silêncio era um mandamento divino. Prepare-se para entrar no coração da engenharia sagrada, onde fé, poder e mistério se encontram. Este é o mistério do Templo de Salomão. As Escrituras dizem que Salomão ordenou o uso das pedras mais nobres e preciosas para erguer a casa do Senhor. Essas rochas colossais, retiradas das montanhas de Jerusalém, chegavam a pesar mais de 400 toneladas, o equivalente a 60 elefantes adultos. Cada bloco era cortado com precisão tão perfeita que, quando encaixado, parecia uma só peça. Mas havia um mistério maior do que o tamanho das pedras. Como homens de há 3.000 anos conseguiram movê-las, sem serras elétricas, sem guindastes, sem rodas de ferro, e mais, sem emitir um único som de martelo. A Bíblia, no livro de 1 Reis 6:7, revela a chave desse enigma. E edificava-se a casa com pedras já preparadas, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Isso significava que todas as pedras tinham de ser cortadas e finalizadas fora do monte sagrado. Cada detalhe, cada ângulo, cada medida precisava estar pronto antes de chegar ao canteiro de obras. Nenhum erro era permitido. Nas pedreiras, 80.000 homens se levantavam antes do amanhecer. Caminhavam pelas encostas de rocha e começavam o trabalho mais arriscado da antiguidade. Eles não podiam simplesmente golpear a pedra. Usavam um método engenhoso, transmitido de geração em geração, uma técnica silenciosa e precisa. Marcavam as linhas sobre o calcário, usando pedras ainda mais duras. Em seguida, perfuravam pequenos orifícios ao longo dessas marcações. Ali, inseriam cunhas de madeira seca e despejavam água sobre elas. Com o tempo, a madeira inchava, e a pressão gerada era tamanha que a rocha se partia sozinha, em silêncio. Nenhuma explosão, nenhum golpe de ferro. Apenas o som abafado da terra se abrindo. Cada fragmento era então polido, ajustado e marcado com símbolos secretos, inscrições hebraicas que indicavam o lugar exato de cada pedra dentro do templo. Um erro e centenas de toneladas se tornavam inúteis. Esses homens trabalhavam com reverência. Sabiam que não estavam construindo apenas um edifício, estavam moldando um santuário para o próprio Deus, e cada pedra era uma oração gravada no silêncio. Se cortar as pedras já era um milagre de engenhosidade, transportá-las era um ato de fé e sacrifício. Imagine tentar mover um bloco de 400 toneladas por quilômetros de montanhas, sem tratores, sem rodas de metal, sem qualquer máquina, apenas força humana, cordas trançadas e o desejo de honrar o Deus Altíssimo. Para essa tarefa impossível, Salomão designou 70.000 homens. Eles não cortavam nem esculpiam. Sua única função era carregar,
Dia e noite, o som do esforço ecoava pelos vales de Jerusalém. Cordas espessas, feitas de fibras vegetais, eram amarradas ao redor das pedras. Troncos de madeira dispostos no chão serviam como rolos improvisados. Ao comando de um supervisor, centenas de homens puxavam em uníssono. Puxem! Parem! Reposicionem! Puxem novamente! Cada metro conquistado era uma vitória. Às vezes, levavam semanas inteiras para mover um único bloco por apenas alguns quilômetros. E mesmo assim, a construção não podia parar. Salomão havia determinado um prazo. O templo deveria ser concluído em 7 anos exatos. O trabalho era brutal. Os músculos queimavam, as mãos sangravam. Um deslize e a pedra descia montanha abaixo, esmagando tudo em seu caminho. Muitos homens morreram ali, soterrados, mutilados, esquecidos no silêncio das pedreiras. Mas os que sobreviveram sabiam, estavam construindo algo que ultrapassaria séculos. O transporte era uma procissão sagrada, cada passo um ato de adoração, cada corda tensionada, um juramento silencioso diante do Criador. E quando finalmente uma pedra chegava ao Monte Moriá, o canteiro sagrado de Jerusalém, o silêncio voltava a dominar. Nenhum golpe era permitido. Se o bloco estivesse fora do encaixe, ele deveria ser retirado e posicionado novamente, sem ruídos, sem ferramentas de ferro. O que para os homens comuns seria uma obra de engenharia, para os servos de Salomão era um ritual de fé em movimento. Mas o templo de Salomão não seria erguido apenas com pedra. Era preciso madeira nobre, digna de um trono divino. E entre todas as árvores da terra, apenas uma era digna de tocar as paredes da morada de Deus: o cedro do Líbano. Resistente, aromático, imponente. Seu perfume era símbolo de realeza, sua durabilidade, sinônimo de eternidade. Mas havia um obstáculo quase intransponível. Essas árvores sagradas cresciam a mais de 200 quilômetros de Jerusalém, em terras estrangeiras, nas montanhas do Líbano. Sem estradas, sem caminhões, sem ferrovias. Como transportar milhares de troncos gigantescos através de vales, rios e desertos? Salomão sabia que sozinho não conseguiria. Por isso enviou uma mensagem a um antigo aliado, Hirão, rei de Tiro. O pedido era direto: envia-me teus lenhadores e teu cedro, e eu te darei o que pedires. Hirão aceitou, mas a ajuda teria um preço. A Bíblia registra o acordo em 1 Reis 5, 6, 11. Israel pagaria 20.000 coros de trigo e 20.000 batos de azeite por ano, uma fortuna equivalente a milhões de litros de alimento e óleo. Era um tributo digno de reis. Mas Salomão sabia, sem o cedro não haveria templo. Para esse trabalho monumental, 10.000 israelitas foram enviados ao Líbano. Eles trabalhavam em turnos rigorosos. 1 mês nas florestas, 2 meses em casa, conforme ordenava o rei. A supervisão cabia a Adonirão, o homem encarregado de coordenar o impossível. Nas encostas frias do Líbano, os lenhadores fenícios cortavam cedros centenários, árvores que alcançavam dezenas de metros de altura. Um erro no corte poderia destruir o tronco e matar dezenas de trabalhadores. O som das machadinhas de bronze ecoava entre as montanhas como cânticos de devoção. Quando os troncos finalmente caíam, eram alisados e amarrados uns aos outros, formando imensas jangadas de madeira flutuante. Assim, desciam pelo mar Mediterrâneo, empurradas por embarcações menores, até o porto de Jope, hoje região de Tel Aviv. Mas ainda restavam 60 quilômetros até Jerusalém, e cada tronco, pesado como uma rocha, precisava ser arrastado pela terra firme, usando o mesmo método das pedras, troncos menores como rolos e cordas de fibra vegetal. Homens e bois trabalhavam lado a lado, puxando os cedros santos que se tornariam o teto e as paredes do templo mais glorioso da história. Cada tronco que chegava ao Monte Moriá era recebido com reverência.
Os trabalhadores sabiam que aquele pedaço de madeira não seria apenas parte de uma construção, mas parte da casa do próprio Deus. Imagine o maior canteiro de obras da antiguidade. Centenas de homens movendo pedras colossais. Cordas esticadas, troncos sendo reposicionados, ordens dadas em gestos. E, no entanto, nenhum ruído, nenhum som metálico, apenas o sussurro do vento sobre o Monte Moriá. O Templo de Salomão era a única construção do mundo antigo erguida em absoluto silêncio. Não por acaso, mas por ordem direta de Deus. O livro de 1 Reis 6:7 registra: E edificava-se a casa com pedras já preparadas, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A proibição era clara. O ferro, usado em armas e instrumentos de guerra, não poderia tocar o solo sagrado. O templo não seria construído com barulho, mas com reverência. Cada pedra era moldada à distância, nas pedreiras, e trazida até Jerusalém já pronta, com encaixes perfeitos. Quando uma pedra não se ajustava, ninguém podia bater para corrigir. Ela era retirada, recolocada, alinhada novamente, tudo em silêncio. O som das vozes humanas se calava, para que a presença divina pudesse habitar. Esse silêncio não era apenas físico, era espiritual. Representava o respeito, a santidade e o propósito da obra. Cada trabalhador sabia que estava pisando em solo santo e que cada movimento era, na verdade, uma forma de adoração. O canteiro se tornava um templo antes mesmo de estar pronto. Cada pedra encaixada era uma oração. Cada respiração contida, um ato de fé. E assim, sob o comando de Salomão, o templo foi se erguendo, não com o ruído das ferramentas, mas com o som invisível da obediência. Era como se o próprio silêncio louvasse o Criador. Nenhuma obra humana, antes ou depois, se igualou ao que Salomão realizou. O templo do Senhor foi mais do que uma construção. Foi uma sinfonia divina de disciplina, fé e propósito. A Bíblia relata que cerca de 150 mil homens participaram do projeto. Homens comuns, camponeses, pedreiros, lenhadores e artesãos, transformados em instrumentos de uma missão celestial. 80 mil cortavam as pedras nas pedreiras, 70 mil transportavam os blocos pelas montanhas e 3.300 supervisores controlavam cada detalhe, cada movimento, cada respiração. Acima deles, 550 chefes principais, os comandantes da obra, respondiam diretamente ao rei. Era uma estrutura organizada como um exército sagrado. Cada grupo tinha seu horário, sua função e sua meta diária, um atraso, um erro de cálculo, uma pedra fora de lugar. E todo o ritmo da obra era comprometido. E ainda assim, por 7 anos e 255 dias, a ordem se manteve impecável. As pedreiras, o transporte, a carpintaria, a fundição dos metais e o canteiro principal funcionavam como um corpo único, movido pela vontade de Deus. Homens trabalhavam sob o sol escaldante. Outros desciam as minas de cobre e ouro, enquanto outros moldavam os detalhes de madeira trazidos do Líbano. Era como se cada um deles soubesse que fazia parte de algo eterno. Salomão não comandava apenas trabalhadores. Ele liderava uma nação inteira em adoração. Cada esforço era um ato de fé, cada gota de suor, uma oferenda silenciosa ao Criador. E no centro de tudo, havia um mistério maior. A coordenação perfeita de milhares de mãos humanas, sem o auxílio de máquinas, guiadas apenas pela determinação e pela presença de Deus. Em meio à poeira, ao calor e ao silêncio, a obra avançava, pedra sobre pedra, até que o impossível começava a tomar forma diante dos olhos do mundo antigo. O Templo de Salomão estava nascendo. Quando as pedras e madeiras foram colocadas, o templo começou a brilhar, não apenas pela sua grandeza, mas pelo ouro que o revestia do chão ao teto.
A Bíblia descreve que Salomão usou 27 toneladas de ouro puro somente para cobrir o interior da casa de Deus. Nada era simbólico, nada era superficial. Cada parede, cada coluna, cada ornamento era banhado em ouro verdadeiro, martelado à mão até se tornar tão fino quanto a luz do sol. No Santo dos Santos, o coração do templo, as paredes, o teto e o piso reluziam como um mar dourado. Ali, a luz das lâmpadas refletia em todas as direções, criando uma atmosfera que lembrava o próprio firmamento. Era como entrar em um fragmento do céu, e no centro desse esplendor, duas figuras imponentes guardavam o mistério divino. Os querubins gigantes, com 4,5 metros de altura, totalmente revestidos de ouro, com asas abertas que tocavam as paredes opostas, cobrindo o espaço sagrado onde repousaria a Arca da Aliança. Ali, entre os querubins, estaria o símbolo máximo da presença de Deus na terra. O ouro não era apenas luxo, era símbolo de pureza e eternidade, um reflexo físico da glória celestial. Mas o ouro também representava sacrifício. Grande parte dele vinha de tributos, conquistas e ofertas. O texto bíblico diz que Salomão recebia 660 talentos de ouro por ano, cerca de 22 toneladas anuais, vindas de reinos vizinhos. Esse ouro foi usado não apenas nas paredes, mas em altares, utensílios, candelabros e correntes. Tudo brilhava. Tudo refletia a glória de Deus. E quando o templo estava quase pronto, as fornalhas trabalhavam sem descanso. Homens aqueciam o metal precioso até ele se tornar maleável. O calor era tão intenso que o ar tremulava como fogo. Eles martelavam, moldavam e poliam dia e noite, sabendo que cada golpe era parte de algo eterno. Dentro da escuridão do templo, o ouro não apagava a luz. Ele se tornava a luz. E assim, pedra, madeira e metal se uniam em harmonia. O visível e o invisível se encontravam. A terra se tornava espelho do céu. O Templo de Salomão não era apenas uma construção, era a manifestação física da glória divina. Para dar forma ao ouro e ao bronze do templo, Salomão convocou um homem incomum, um artesão de talento divino. Seu nome era Hurão, vindo da cidade de Tiro, no território fenício. A Bíblia o descreve como um homem cheio de sabedoria, entendimento e ciência para toda a obra de bronze. Hurão era filho de uma viúva israelita e de um artesão fenício. Trazia nas mãos o dom herdado e no coração a devoção que o tornava diferente. Ele não trabalhava apenas com metal, ele dava forma à fé. Sob sua liderança, o bronze ganhou alma. Foram erguidas 2 colunas monumentais diante da entrada do templo, Jaquim e Boaz, símbolos da estabilidade e força do reino de Deus. Cada uma delas media cerca de 8 metros de altura e pesava mais de 30 toneladas. Foram moldadas em fornalhas que queimavam dia e noite, alimentadas por lenha sem fim e suor humano. Imagine o som do fogo rugindo, o brilho incandescente do metal líquido e dezenas de homens girando o bronze derretido em grandes moldes de pedra. Quando o metal esfriava, revelava uma superfície lisa e dourada, como se tivesse sido polida pelas mãos do próprio sol. Essas colunas não eram apenas decoração. Elas representavam o equilíbrio entre o poder e a promessa de Deus. Jaquim significava Ele estabelecerá. Boaz significava nele está a força. Entre elas, o povo passaria, lembrando-se de que a entrada na presença divina exigia fé, pureza e humildade. Mas o trabalho de Hurão não parou aí. Ele também moldou o mar de bronze, um imenso tanque circular sustentado por 12 bois metálicos, usado para os rituais de purificação dos sacerdotes. Cada detalhe, cada curva, cada traço do templo refletia a perfeição da mente que o idealizou e a sabedoria divina que o inspirou. Hurão não era um simples artesão.
Era um instrumento de Deus, transformando metal em símbolo, transformando matéria em glória. Quando o fogo das fornalhas cessou, o templo de Salomão cintilava sob a luz do Oriente, e o nome de Hurão se eternizou entre os que ajudaram a construir a morada do Altíssimo. Depois de 7 anos e 255 dias de trabalho, a última pedra foi colocada. O impossível estava pronto. O templo de Salomão se erguia majestosamente sobre o monte Moriá, brilhando como uma coroa dourada sob o sol de Jerusalém. Era o símbolo máximo da promessa cumprida entre Deus e seu povo. No 8º mês do 11º ano do reinado de Salomão, todo Israel se reuniu para presenciar o dia mais sagrado da sua história, a dedicação do templo do Senhor. Sacerdotes marchavam em silêncio pelas escadarias de pedra, carregando a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado da fé israelita, onde estavam guardadas as tábuas da lei, o cajado de Arão e o maná do deserto. A multidão observava em reverência enquanto os levitas entoavam cânticos de adoração. E quando a arca foi colocada no Santo dos Santos, sob as asas dos querubins dourados, algo sobrenatural aconteceu. O texto sagrado em 1 Reis 8, 10, 11 descreve: "E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor." Não era fumaça comum, era a presença do próprio Deus. O templo inteiro tremia. A luz dourada das paredes refletia a glória celestial, e o ar se enchia de uma paz indescritível. Aquele lugar, construído em silêncio, com suor, sacrifício e fé, tornou-se o lar visível do Deus invisível. Salomão se ajoelhou diante do altar, ergueu as mãos ao céu e orou: "Senhor, habitaria tu verdadeiramente na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei." Naquele instante, a voz do rei se confundia com a emoção do povo. Todos sabiam, Deus estava ali. E para selar aquele momento, Salomão ofereceu um sacrifício grandioso: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Não por ostentação, mas por gratidão. O sangue derramado, o incenso subindo aos céus e o cântico dos sacerdotes ecoando entre as colunas douradas fizeram daquele dia um marco eterno. O templo de Salomão não era mais apenas pedra, madeira e ouro. Era o coração espiritual de Israel, um elo entre o divino e o humano, entre o Criador e sua criação. E ali, no silêncio após a última nota do cântico, podia-se sentir a presença do Deus vivo habitando entre os homens. O Templo de Salomão não foi apenas a maior construção da antiguidade. Ele foi, e ainda é, um símbolo eterno da comunhão entre o homem e Deus. Nada naquele templo existia por acaso. Cada pedra cortada em silêncio, cada tronco trazido das florestas distantes, cada placa de ouro martelada até brilhar, tudo tinha um propósito espiritual. O silêncio das ferramentas representava a paz que vem da obediência. A ausência do ferro simbolizava a pureza necessária para entrar na presença do Altíssimo. E o brilho do ouro refletia a glória divina que habita onde há santidade. Homens sangraram, suaram, morreram, mas ergueram uma morada que ultrapassou os limites do tempo. Durante séculos, o templo permaneceu como o centro da fé e da esperança de um povo inteiro até ser destruído. E ainda assim, jamais esquecido. O mistério da sua construção continua ecoando até hoje. Como foi possível cortar e mover pedras tão gigantescas, sem ruído, sem máquinas, sem ferro, sem erro? A resposta talvez esteja naquilo que os olhos não veem. O templo não foi construído apenas com força humana, mas com inspiração divina. Deus não precisava de um edifício, ele precisava de corações dispostos a obedecer. E o silêncio da obra
era o reflexo da reverência que ele esperava de cada homem ali. Cada martelo calado, cada voz contida, era uma pregação viva sobre humildade e fé. O templo foi o lembrete de que os maiores milagres de Deus acontecem no silêncio, não no barulho das palavras, mas na quietude da obediência. E esse é o verdadeiro segredo do Templo de Salomão. Não foi o ouro que o tornou glorioso, nem as pedras que o fizeram eterno. Foi o Deus que habitou nele. Hoje o templo físico já não existe, mas o novo templo está dentro de cada um de nós. Cada vez que oramos, que nos calamos para ouvir, que obedecemos, nós nos tornamos parte da mesma construção. O Criador continua edificando sua morada, não com pedras nem cedros, mas com almas dispostas a serem moldadas. E assim como no tempo de Salomão, ele ainda fala no silêncio.